falar nisto, lá no site da VMVTV o horário ainda não foi corrigido, ainda permanece às 3h30. E eu acabei de pedir ao Tiago que providencie junto ao Elmo essa mudança para que não haja equívoco. E todos os dias, às 9h30 da noite, nós temos reprise. E também dizendo que tudo o que aqui é dito, seja na nossa conversa, no Papo de Graça, seja quando também a gente evoca algum documentário que é passado antes, tudo isso está no On Demand da VMVTV. Não estão juntos, de modo que se você porventura um dia clicar em alguma coisa e notar que aquele material que está arquivado ali alude a um documentário, você pode ir lá em documentários e especiais e abrir, achar o documentário e assistir para fazer nexo para você. Não dá para a gente botar tudo num link só, num canal só, porque às vezes fica muito pesado, com quase 2h30. Aí pesa e prejudica a sua qualidade. Mas e aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, Caio, graças a Deus. Tranquilo? Tranquilo. Hoje eu vi que você não trouxe nem um violão para deixar nas beiradas aqui, né? Eu levei ele para tentar tirar aquela música que eu te mostrei ontem. É muito difícil, eu estava tentando estudar lá para ver se eu consigo tocar domingo. Domingo. É. E por falar nisso, domingo nós estamos celebrando um aniversário do Caminho da Graça, de quando nós o iniciamos aqui em Brasília. Vem cá, meu amor. Vocês já estão indo? Vem cá, Teteuzinho. Um beijinho no vovó. Vai lá, meu amorzinho. E coisa fofa, cadê o elefante do vovô? Você tá indo? Tá indo lá? Vai lá, vai, amor. É gostoso. Isso, pula! Ah, que beleza! Então, domingo, a gente vai estar lá no Caminho da Graça celebrando 5 anos. Eu não consigo fazer essas festas de aniversário, eu não gosto disso. E lá na Vinde, ela durou institucionalmente 20 e tantos anos. E sempre no aniversário da Vinde, que era no mês de julho, o pessoal fazia assim um aniversáriozinho interno. Mas eu nunca consegui fazer algo público, a não ser quando ela fez 20 anos. Porque a pressão era muito grande interna, vamos fazer uma celebração e tal, mas eu sou meio avesso a isso. Até o meu aniversário eu passo fugido, já aconteceu de eu esquecer a data, coisas do gênero. Agora, eu não quis nos anos anteriores porque fazia parte do processo de desconstrução de todo esse culto à instituição, as historinhas que vão ficando sagradas, essa coisa toda que a história mostra que só faz mal à vida. Então, por isso, esses 5 anos eu não fiz nada e provavelmente ano que vem também não faço. Talvez a gente faça de 5 em 5 anos, que aniversário, né? Que é para o pessoal não acostumar. Podia ter, é fácil, a próxima vez que se inaugurar alguma coisa, inaugure em ano bissexto. 29 de fevereiro, aí esse não, aqui tem que ser a verdade. Se não for dia 29 de fevereiro, não tem comemoração. De 6 anos a gente faz isso, né? De 5 em 5. Então, domingo que vem, quem quiser, a gente transmite todo domingo as reuniões do La Salle ao vivo. Mas eu estou pedindo para todos os mentores do caminho darem um jeito de ou levarem o povo para um ambiente onde tem uma boa internet, um bom telão para captarem juntos, ou fazer isso em casas onde haja esses recursos, enfim. Ou se no ambiente de alguma casa do caminho ou estação do Caminho da Graça houver esse aparato, como eu sei que em São Paulo, Santos, outros lugares existe, né? Eu estou pedindo que eles façam uma reunião pública para a gente ter uma comunhão pública também. E nós vamos mostrar em todos os lugarzinhos onde, por iniciativa absolutamente espontânea, livre, não forçada, não induzida, não sugerida, não implorada, muito menos, não coisa nenhuma. Apenas pela leitura do site, isso tudo foi explodindo e só não está do ponto de vista humano 10, 20, 30 vezes maior porque eu não deixo
porque chega muito pastor querendo vir de Malha e Cuia, com suas igrejas e denominações, e eu não aceito, porque se vier para estragar o caminho da graça amanhã, porque os caras estão vindo só porque estão chateados lá nos seus ambientes, ou seja, pelas motivações mais equivocadas, não por já terem convertido a mente ao Evangelho da Graça, e muito menos ainda por confessarem isso publicamente, reensinarem o Evangelho ao povo e ensinarem o povo de fato o significado do caminho simples no Evangelho. Então, seria uma ação constantiniana sair recebendo esse monte de pagão evangélico, esquecido do Evangelho, magoados apenas com a igreja evangélica por razões que nem sempre têm a ver com o Evangelho, no caminho da graça, porque daqui a um ano a gente tinha virado uma Babel. Então eu agradeço muito, com todo amor, todo carinho, todo o estímulo eu dou para que se atolem no site, ouçam tudo na VMV-TV, aprendam o Evangelho, creiam no Evangelho, preguem o Evangelho e tentem ver se tem cura para isso lá. Eu estou rindo aqui e devo estar vermelho de vergonha, porque eu lembrei que assim que eu te conheci, eu fiquei muito feliz de estar ouvindo o que eu sempre criei, né? E muito melhor explicado do que eu mesmo poderia imaginar. E estruturei toda uma organização como eu acho que era o ideal, devia ser, e numa reunião apresentei para você. Num papel mais ou menos parecido com isso. Você olhou aquilo ali, foi lá na academia ainda, antes de jogar. Aí você olhou aquilo ali, olhou para mim, tá bom, meu irmão, tal. Eu voltei com aquele papel para casa. Eu lembro disso, muito engraçado, conhecendo você hoje, toda a beleza que é, essa simplicidade, né? Então eu estimulo os irmãos a ficarem lá, a pregarem. Agora, se o povo que você acha que quer vir com você, para esse lugar que eles não sabem nem o que é, para se relacionarem com esse homenzinho aqui que sou eu, cuja mensagem eles talvez não estejam nem conscientes do significado dela. Se você vier assim, com esse bando de gente vendada, e você apenas supostamente de olho aberto, mas sem ter enxergado nada, só enxergou o que não presta, o que você deixou para trás, mas não enxergou ainda nada de bom em relação ao que você deva abraçar. Se você vier para cá, nós não vamos lhe fazer bem, e vai haver apenas um choque, porque daqui a um tempo esse povo que vem alienado, tomado de paganismo eclesiástico e evangélico, para dentro desse movimento simples, não vai gostar, porque como Jesus disse, ninguém que tenha ficado viciado no vinho velho vai dizer que o novo é excelente. Ninguém. Por outro lado, você põe remendo de pano novo em veste velha, porque arrebenta tudo. Então aqui nós não temos nenhuma intenção de crescer. Nenhum crescimento que não seja espontâneo, livre, de gente em cujo coração a semente caiu e no silêncio da alma, no recôndito do ser, gerou uma revolução, produziu conversão, produziu consciência, produziu amor, produziu uma paixão nova por Jesus e pelo Evangelho. E mesmo que o indivíduo não seja hiperqualificado, nem tenha sido super treinado, nem coisa alguma, mas se essa semente deu fruto, se não deu ainda 100 por 1, mas já começou a dar 30 por 1 na vidinha dele, então ele está apto a começar a reunir e ler o Evangelho, passar vídeos, conversar a respeito, orar juntos. Logo, logo ele começa a notar que vão se aproximando outros com uma capacidade de expressão talvez melhor do que a dele, ou com um pouco mais de experiência. Aí ele tem que ser sábio para abrir espaço, para que cada um, para que seja um corpo e não um funil, né? E aonde os dons se expressem. Aqui o meu corpo está se expressando aqui,
de maneira totalmente involuntária praticamente. O que é voluntário aqui é o meu pensamento. Mas eu não me dou conta de quantas vezes eu pisco, de quantas vezes a minha mão se move. Respira, batimento cardíaco. Então, o que disser respeito ao parasimpático é que eu estou alienado mesmo, que ele está rodando lá sozinho. Né? Está no piloto automático. O que, né? que é isso? É um corpo. E é só isso que nós temos que ser. Aí não vem a mão fazer uma consulta ao olho. Olho, dize-me, posso estender-me? Para socorrer alguém. A mão tem liberdade. É um impulso do cabeça. É do cabeça. Que é Cristo. É Cristo, é Ele. E a gente só vai juntos. Se quiser burocratizar o organismo, ele morre. O corpo só é vivo por causa de sua absoluta espontaneidade e da sua obediência simples ao comando do cérebro, do cabeça, sem hesitação. Aí isso vira um corpo. Mas se for diferente, se fica essa briga de mão contra pé, de olho contra ouvido, eu vejo, mas quem ouve sou eu. A gente não sabe nem que mão que usa quando vai coçar um lugar. Eu já me vi pegando, coçando a orelha de cá com a mão de cá, eu falei, tô ficando louco. Minha mulher toda hora me dá uns toques de que eu vivo coçando o meu traseiro enquanto prego. Você nem percebe, né? Não, porque eu coço muito na vida, eu coço muito meu corpo. Eu também. Eu sou muito filho do meu pai, eu quando vejo eu estou me massageando todinho. E é uma coisa que desde criança eu peguei do meu pai, eu me massageio o tempo todo, eu gosto de sentir. E eu não sinto, quando eu vi eu já fiz. Não é? Eu adoro dar uma coçada no meu nariz, às vezes eu estou aqui entretido com a minha orelha que nem nota, eu lá percebo se o presidente da República está na minha frente. Eu não tenho essas autovigilâncias. Eu sei que existe um software de sobriedade em mim que me mantém eu mesmo, consciente ou inconsciente. Agora o resto é espontaneidade de ser, é uma obediência natural aos ritos da cabeça, do cérebro, do organismo. E é só isso que a gente deseja ser no caminho da graça. Isso é possível na simplicidade. Se gerar algum tipo de complicação, de burocracia, se estabelecer que tem que haver uma relação formal entre coração e fígado, rim e fígado, se tiver que ter uma relação formal entre esôfago e estômago e intestino, se começar a criar bispos de conexão entre os órgãos. Vai à falência rápido. Mas meu amigo morre rapidinho. Rapidinho. Assim como a gente viu a igreja evangélica morrer em 15 anos. Quer dizer, ela está grande, enorme, mas mortinha. Ela virou uma sardes. Vive de aparência. Tem famas de que vive, mas eis que tu estás morto. É rápido. A falência pode ser muito rápida se houver desarmonia entre os órgãos e se não houver a simplicidade de um formigueiro, onde todo mundo ajuda todo mundo, e todo mundo já nasce sabendo qual é seu dom e se contenta em ser quem é. Não é à toa que a sabedoria da Bíblia manda olhar as formigas. Esse grande organismo. Existe um documentário que foi recém-lançado no Discovery Channel. Domingo passado eu vi o primeiro episódio dele, não pude gravar, mas como repete sempre eu gravarei para passar na VMVTV, chamado de Super Enxames. É um documentário belíssimo sobre uma quantidade imensa de enxames na Terra. E essa coisa absolutamente linda de um enxame.
que é quando aqueles milhões de cérebros se conectam num movimento único, numa dança única, num centro de gravidade único. Você está falando aí das formigas quando saem? Estou falando de tudo, por exemplo, dos estorninhos de Roma. 2 vezes ao ano, todos os estorninhos de boa parte da Europa voam para Roma. É uma avezinha. Tipo uma rolinha? Tipo... É, tipo um pardal. E eles voam em abundância para Roma por causa do calor. Como é uma cidade muito grande, uma proximidade totalmente mediterrânea e quente, cercada de montanhas, ela oferece um ambiente de calor que naquela época do ano é a melhor ambiência para os estorninhos. Então eles invadem Roma. E as danças que eles fazem nos céus de Roma são as coisas mais loucas deste mundo. De uma harmonia e conexão e desdobramentos, rapaz, é fascinante. Igual peixes quando são cardumes, né? E quando eles entram, por exemplo, eles mostraram uma crise de peixes num rio americano. São determinadas trutas de uma certa qualidade que foram levadas e transpostas de um ambiente natural, migradas subitamente para este rio americano, onde o ecossistema não era exatamente o ideal, e onde elas foram migradas pelo homem. Pelo homem. Uhum. E em grande quantidade, muitos alevinos. E aí, uma proliferação extraordinária, mas é um lugar de muito movimento de lanchas de alta velocidade, de barcos. Conclusão. Isso gera enxames de carpas em pânico. As carpas estão panicadas aos milhões embaixo d'água. Por causa daquele movimento. E elas saltam de pavor. Chegam a saltar 7, 8 metros de altura, 12 metros de altura. Porque é um predador dela? Não, é só o medo daquele barulho. Eles sabem que eles saltam nos barcos. As pessoas são esbofeteadas por cada carpa desse tamanho, uma piracema de carpas em crise, com síndrome do pânico. Você veja o que a humanidade está fazendo com a natureza. Carpa com síndrome do pânico. Então a tragédia é você imaginar que aqueles bichinhos estão produzindo aquele espetáculo que é lindo de ver, mas que é fruto de um pânico. Por causa da natureza do homem, né? Do homem. Então, esses enxames todos, que acabam virando super-organismos, as formigas, há formigas na Amazônia que funcionam provavelmente como os organismos mais amplos da Terra. Porque a harmonia do trabalho, embora sejam entes individuais, mas o fato de que a convergência toda é para a rainha, e que o objetivo todo é gerar as circunstâncias para a viabilização da continuidade da vida a partir da produção prolífera de novos seres produzidos pela rainha. E passa pelo tratamento dessas larvazinhas. E as vocações são diversas, né? Um zangão, que a vocação dele é inseminar a rainha e morrer em seguida. Faz parte. Cada um cumpre o seu papel. Ainda bem conosco não é assim. E a mobilização, quem disse, né? Tem um monte de zangão aí que quando pega determinadas rainhas o cara morre em seguida, viu? Então, tudo cumpre um papel... Viúva negra, né? Viúva negra. Cumpre um papel tão maravilhoso que às vezes você vê, não sei se você já teve chance de ver esse espetáculo, que no Amazonas às vezes você vê, de um enxame de formigas se mudar, especialmente em época de chuva. Só em Meu documentários. amigo, a última vez que nós vimos, faz poucos anos, passou por cima da nossa casa lá na floresta, mas passou de ficar tudo absolutamente preto. Está falando assim... Aquela nuvem por cima de você fala, entrou dentro da sua casa. Dentro da casa passando assim, ó, elas não param.
É uma onda. Não importa o que ou quem esteja na frente. Dura 15, 20 minutos. Milhões de formigas atravessando aquele fluxo. E no nosso caso, atravessaram a casa inteira, já vinham, sabe lá de onde? Lembrei das manadas de gnu tentando atravessar aqueles rios. Gnus são outros enxames, né? São manadas de compulsão de enxame. De sobrevivência. E absolutamente ilógicos nas lógicas de travessia. E é por causa da ilogicidade da travessia deles que eles, pela loucura compulsiva na travessia deles em rios como o Serengeti, lá na África, que eles escapam dos crocodilos e as zebras não. Eles ficam loucos, eles não sabem. As zebras são tão politicamente corretas que elas são comidas. Elas estudam tanto a hora de atravessar que sempre se dão mal. Os gnus não. Não, eles são compulsivos. São milhares pulando um em cima do outro. O crocodilo tem que sair da frente, senão é atropelado. Ele pega o que sobra, um bobo que escapa assim, muito fora da manada. Mas aquele fluxo de compulsão enlouquecida, daquele ensandecimento dos gnus, é o que os salva naquelas travessias muito perigosas em rios infestados de crocodilos. Estou falando isso tudo só para falar do corpo, né? A gente está supostamente falando de enxames, mas o tema é o organismo. O tema é o corpo de Cristo. O tema é a gente submisso à simplicidade do cabeça, deixando cada um cumprir seu dom, seu lugar, seu papel, não entupindo, não sendo colesterol no corpo, não gerando placas de entupimento em artérias vitais. Esses mentores do caminho da graça, a gente está sempre lembrando que eles são artérias e são sangue, mas se eles não permitirem que os novos recursos do sangue novo que for surgindo vá fluindo para oxigenar as coisas, eles acabam virando colesterol. E vão diminuindo a artéria, engargalando, daqui a pouco a coisa infarta. Então, a liberdade celebrada no Evangelho não é essa liberdade só para mim, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Liberdade para exercer a consciência com uma boa consciência, mas é também liberdade para o outro, para que o dom dele se manifeste. E somente os muito inseguros, e a grande maioria infelizmente o é que vê no dom do outro um perigo, uma ameaça. Cada pessoa que eu vejo chegando assim, dotada de um dom, me dá uma imensa alegria. É um recurso, é uma riqueza, é um tesouro, graças a Deus, um talento. É alguém que pode cumprir um papel de excelência melhor no corpo. É um antioxidante que vai combater algum radical livre. É alguma coisa que chega com um dom de cartilagem. Aleluia, as minhas juntas vão funcionar melhor. Toda colaboração, se chegar em amor, azeita tudo. Seria como eu me sentir encimado de você pelo seu dom da palavra e você encimado de mim pelo meu dom de tocar. Olha só a idiotice, né? Nada a ver. Eu tinha um amigo que agradecia a Deus todos os dias, ele me dizia por eu não tocar e nem cantar. Aí eu dizia, mas por que, meu irmão? Porque senão não sobra nada para mim, porque eu o convidava para cantar nos eventos aí. Eu digo, mas você acha que se eu tocasse e cantasse, por causa disso, eu não iria convidar mais os outros? Eu prego. Mas convida outros para pregar. A maior parte dos pregadores que hoje são conhecidos aqui no Brasil eram os grandes desconhecidos. Na década de 80, na década de 90. E eu não vou citar os nomes porque eu não estou aqui me gabando de nada. Claro. Eu só estou narrando fatos. Mas eles sabem da quantidade enorme de catapultagens que eu fiz. Botava na TV, levava para eventos, indicava para pregar. Eu não podia ir, mas dizia, levem fulano, ele é um homem de Deus, isso é uma palavra maravilhosa. E no Brasil, e no exterior, para todo lado.
O único concorrente que eu tenho nesta vida sou eu contra mim. Sou eu contra o Evangelho. Assim como eu passei a minha vida inteira dizendo que o meu pior diabo não era Satanás, era eu mesmo. E sou eu mesmo. Eu sou o meu pior diabo. Fora de mim, quem pode ser contra mim se Deus é por mim e se eu estiver em Deus? Quem pode me fazer muito mal sou eu mesmo. Ninguém mais. E quem pode substituir a minha forma de comunicar com alguém? Ninguém. 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 Você é absolutamente único. E a melhor versão de você é você em plenitude. É. Hoje você não respondeu a alguém. Ô, Tom, eu entendi. Você conviveu com essa galerinha mais do que eu. Deve ter uma resposta mais colocada. Passou para mim, respondeu uma carta de alguém que esteve no nosso meio. E eu não vi ciúme seu por causa disso, de fazer isso. Não, E eu mandei com cópia para você ver também como é que foi, se está dentro do espírito do Evangelho, sem me sentir diminuído pelo fato de eu ter alguém para me orientar também lá na frente. Mas quem vive sem orientação, de fato, está assinando um decreto de eterna perdição. Cada um de nós tem que ter suas próprias referências nesta vida, para a salvação da nossa consciência, para balizamento da nossa liberdade e para o exercício do conhecimento da liberdade, porque liberdades que não encontram referências de limite não se fará sadia. Liberdade ilimitada é satanização certa. De modo que o próprio Deus se contém a si mesmo. Ele se contém. Quem não se contém não é livre. Se torna escravo da incontinência. O ser verdadeiramente livre é o que se contém. Porque o maior sinal de liberdade não é a expressão dos meus desejos, é o exercício da minha consciência me liberando apenas para aquilo que é bom. Liberdade que seja apenas volição compulsiva para fazer o que me vem à cabeça, me coloca imediatamente no caminho da escravidão, do vício da volição caprichosa que brota de mim como uma compulsão que haverá de me dominar. De modo que por isso é que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, porque sem ele ninguém é livre. Livres são os que se dominam. Esses têm liberdade. Somente esses estão andando no caminho da liberdade. É quem exerce controle sobre si mesmo. Ou como diz lá Tiago, não é? Quem domina a própria língua começa a dar passos firmes na direção de viver a lei da liberdade. É interessante que, levando isso para a explicação do corpo, né? A gente vê que às vezes você vai fazer alguma coisa simples e eu já me vi tentando fazer algo com a mão esquerda, sei lá por quê, porque estava mais, eu não sei, e eu me peguei, limitação dessa mão. Ela conhece a limitação dela, né? Ela se contém para aquilo que não é para ela fazer. Então muitas vezes a gente contém partes até do nosso corpo, claro, que não é para esse passo não é para você. Não é você já fez uma observação de como o seu lado esquerdo é absolutamente diferente do seu lado direito no corpo inteiro? Você não tem simetria. Não, isso eu já reparei. Para outra. Eu, você e o planeta todo. E todos os seres humanos. Ninguém é Barbie. Não. Ninguém. Esse lado de cá nunca será igual ao lado de cá em nada. Assim como esse braço não é, esta mão não é, essa perna não é, as grossuras não são idênticas, os dedos dos pés, tudo em você, em cada um de nós,
é diferente, as bandas não são idênticas. O meu lado direito não clonou o esquerdo, nem vice-versa. E eu acho interessante, inclusive, porque, embora destro, eu tenho muito mais força no braço esquerdo. É interessante. Muito mais força no braço esquerdo. Não, eu tinha muito mais força no meu braço direito, até um tempo atrás, quando, por causa de milhares e milhares de cartas aí no site nos últimos 6 anos, eu fiquei atingido por uma dor aqui nessa região, meu amigo, que enquanto não estiver completamente sarada, reduziu a força desse meu braço à metade. Aí subitamente, não é que ele não tenha, é que a dor que causa... Tendinite. Aqui nessa região inteira. Então, é sério, e por isso eu tenho tentado me poupar, não é? Escrever menos, porque às vezes eu termino algumas horas de trabalho com dores atrozes. Então, de repente eu comecei a ver o meu braço esquerdo, que sempre foi um braço de apoio em tudo, se tornar um braço mais ativo, mais útil, até para pegar pesos que antes naturalmente eu já levava instintualmente o braço direito para segurar o que fosse mais pesado. Agora é o esquerdo que começa a ir, né? E a única habilidade que eu desenvolvi com a perna esquerda, com o lado esquerdo do corpo, assim, do ponto de vista físico, que não chegou a se equiparar com o lado direito, foi na perna, jogando futebol. Conquanto eu seja destro, mas no auge da minha dedicação futebolística, eu batia com as duas com total liberdade. A perna que caísse eu mandava ver, e driblava com ambas, tudo com ambas. Mas se o nível de esforço da jogada fosse demandar uma excelência premeditada da minha parte, eu ia imaginar a jogada para a direita. Claro. Os espontaneísmos é que podiam ir para a direita, para a esquerda, para qualquer lado. Mas tem jogador que só sabe jogar numa direção, né? Só sabe chutar com uma perna, se não cair naquela ali, a outra só serve para ele apoiar no chão. Literalmente só pede apoio em qualquer coisa. Aí você fica meio aleijado. O bom... Então, o Andessi está dizendo que você tem um programa já que chama Via Voice, um software de currículo de voz. Você começa a falar e já sai o texto. Pois é, me falaram isso, eu estou doido. Se alguém puder me mandar instruções de como adquirir, porque eu uso a internet, mas se o Edivaldo me trouxer uma novidade aqui, outra ali, o meu computador está, por exemplo, inusável, né? O meu laptop é uma vergonha. O Mateuzinho arrancou teclas de lá, o meu Enter, eu tenho quase que dar um cascudo no Enter para mudar. Eu estou vendo lá, um dia eu fui usar lá. É um horror. Gente, será que o cara está usando isso? Você está usando aquilo ali? Está um horror, é uma fubica. Eu estou precisando juntar compra um teclado novo e e conecta assim, ó, um teclado novinho. Não, mano, ele está num estado tão horroroso que eu vou ter que trocar tudo ali, a máquina, porque não dá mais. Já caiu na água, já se atolou comigo em tudo que é lugar, ele se empoeira no deserto, pega a chuva, é uma confusão. Então, já deu o que tinha que dar, é um Sony legal, está comigo há 4 anos, mas o coitadinho já passou da conta, virou um Matusalém tecnológico, não é? Só não está arrebentado de todo porque é Sony. Porque se fossem uns outros desses aí, esses meio descartáveis, que tem que trocar todo ano, não dura nem 6 meses na minha mão um laptop desse. Então eu prefiro guardar um tempo maior e pegar sempre um mais forte. Um fusquinha de laptop, assim, que aguenta o rojão. Mas se puder me mandar a instrução, aí eu estou desesperadamente carente de algo assim para liberar minhas mãos e diminuir esse desconforto todo que eu tenho trabalhado nos últimos 3, 4 anos com muita dor. Muita dor. Aí isso prejudica tudo. Às vezes uma carta que eu teria 3, 4 vezes mais coisas a dizer, eu a limito ali. E só cito frases de dicas, mas não desenvolvo o pensamento simplesmente porque o corpo não aguenta. Não dá.
eu tenho que parar, porque a dor está grande, aí tomo um relaxante muscular para ver se alivia, aí volta. Então um device desses aí que sejam funcionais, porque eu fiquei meio frustrado com isso, mas também já tem muito tempo. Quando desenvolveram as primeiras tecnologias de voice recognition, que de fato é isto aí, elas ainda eram muito pobres, mas eu comprei o que tinha de melhor nos Estados Unidos há 10 anos atrás. Veja que não é nada muito novinho. Mas me dava mais trabalho do que escrever, porque o reconhecimento ainda não estava apurado. Então a minha expectativa hoje é de que isso de fato já esteja bem apurado e o trabalho flua. E você já está acostumado a falar? Eu falo com ponto e vírgula, ponto, parágrafo, travessão, a minha cabeça já divide tudo. E você fala, a sua conversa você divide bem palavra por palavra. Eu emendo muito por causa de Minas, mineiro, você não, você fala palavra por palavra, bem inteligível, não deve ser muito difícil para você não. O pessoal que em geral faz o copydesk do que eu falo, gosta muito, porque eu pontuo na respiração. Então dá para sentir claramente um ponto e vírgula, uma vírgula, um ponto parágrafo, um hífen, um fecha hífen. Tem um irmão porque a minha cabeça funciona mais ou menos assim. Tem um irmão aqui, Marcelo Digov, dizendo: poderíamos nos unir e presentear o Caio com um computador, o que acha? Bom, eu não estava falando isso aqui para suscitar nada, claro. Não. Estou só no espontaneísmo dessa conversa. Né? Mas eu agradeço todo o carinho dos amados irmãos. Se puderem me mandar pelo menos a dica de como é que eu adquiro esse mecanismo de reconhecimento de voz, já ajudaria enormemente. A minha produção, por exemplo, nas cartas iria aumentar para 10 para 1 em respostas, em tudo mais. Né? O texto que eu mesmo escrevo, sem ser uma resposta de carta, provavelmente eu vá querer continuar escrevendo eu mesmo. Porque é uma outra relação quando você está escrevendo um texto seu, e outra quando você está respondendo uma carta. A coloquialidade da carta se presta muito mais para o mecanismo de reconhecimento de voz do que um outro tipo de Será texto. que ele já coloca ponto, vírgula, tal, ou você tem que falar ponto e vírgula? Não, você tem que provavelmente dizer pontuar. Vírgula, né? Mas isso aí facilitaria imensamente. Bom, meu amigo, a gente já está aqui há quase 40 minutos. Temos algumas coisas boas, Caio, de ontem. A começar por aquela pergunta do perdão que está lá em João 20, 23. Que tipo de perdão era aquele? Foi a última pergunta, não é? De ontem, E o texto diz: quando Jesus aparece aos discípulos na ressurreição e eles estão reunidos num cenáculo fechado e com portas e janelas fechadas, Jesus se põe no meio deles, eles surtaram, é um espírito, é um fantasma. Jesus diz: não é, um fantasma não tem carne e sangue como vede que eu tenho, um espírito. E a seguir soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Como o Pai me enviou ao mundo, também eu vos envio. E aí no Evangelho de João, essa já é provavelmente a terceira vez que ele repete isto. E aí a seguir, ele diz: se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se de alguns retiverdes os pecados, ser-lhes-ão retidos. E este é o texto. E de fato, ele é um dos textos mais estranhos, a meu ver, de todo o Novo Testamento. Porque ele labora, aparentemente, em profunda contradição com o espírito de graça anárquica do Evangelho.
Gostei dessa O Evangelho dessa ensina a anarquia do amor de Deus. Perdoa quem quer, quando quer e onde quer. Não tem misericórdia de quem não tiver. Não se deixa mediar por homens, de natureza alguma. E uma outra grande contradição é que Jesus mesmo disse a esses mesmos homenzinhos aí, Pedro, Tiago, João, essa moçada, pouco tempo antes, alguns meses antes deste episódio, que eles estavam sendo chamados e vocacionados, eles e todos os discípulos, a perdoarem até 70 vezes 7 no único dia. Aí Pedro panica. Aí diz, olha, quem é que vai aguentar isso? É demais esse negócio. Aí Jesus conta a parábola do credor incompassivo, que é aquele indivíduo que foi perdoado de tudo, de um absurdo impagável, apenas por graça e misericórdia do credor, e que se retira do ambiente no qual ele foi perdoado e esgana quem a ele deve uma quantia ínfima e trata de modo oposto. Jesus disse, olha, é isso mesmo. Assim o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a todos os que vos devem. Ora, ele disse isso a Pedro, Tiago e João, e disse que era para todo discípulo. Como é que ele pode ter dado essa instrução de perdão sempre? Porque isso é perdão sempre. Que apareça o cara que vai me demandar 490 ações de perdão em favor dele num dia. Isso é uma hipérbole inalcançável. E com Jesus isso, fala assim justamente para ser dizer, olha, é igual dizer, passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Porque quem começa a notar quantas vezes perdoa para chegar ali não precisar perdoar mais. Não precisa, meu irmão, você não vai chegar lá. Você não aguenta nem a quarta vez num dia. Já está querendo matar o sujeito. Já está se achando no direito de virar o algoz dele. Então o que Jesus está dizendo é perdão é absoluto, não tem discussão. Vocês foram chamados a perdoar os inimigos, amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem. Isto é absoluto, é para Paulo, é para Pedro, é para mim, é para você, é para todo ser humano, especialmente para todo discípulo. Agora, o texto de João 20... parece contradizer esse perdão sempre, contradiz a liberdade do perdão de Deus, porque supostamente o afunila para alguns que ganhariam esse poder de reter ou de não reter, de ligar, de desligar, de perdoar ou não perdoar, o que era uma contradição com o mandamento universal. E mais do que isto, institui a mediação apostólica e dos seus supostos sucessores apostólicos. E por conseguinte, institui uma certa oficialidade eclesiástica e apostolar com o poder de na Terra criar essas determinações, que foi a partir daí que o cristianismo, não a igreja e não os discípulos, mas o cristianismo erigiu boa parte do poder que ele teve nesses últimos 1.700 anos sobre as almas dos homens. Ou seja, vendendo perdão, indulgência, salvação, negociando com os homens. A história do cristianismo se baseou no suposto poder que este versículo dava a uma nata privilegiada e a seus sucessores de alguns perdoarem pecados, serem perdoados, se alguns reterem, serem retidos. Você veja como o mau entendimento
de uma porção bíblica isolada, solta, largada ali naquele contexto, pode gerar o Vaticano, produz o papado, produz o pecado mortal, pecado venial, produz todas essas distinções. Perdoáveis, pecados perdoáveis e imperdoáveis. Não perdoáveis. Embora exista o conceito do pecado imperdoável no Novo Testamento. É o pecado contra o Espírito Santo. Existe esse conceito. Agora, não é um conceito que esteja para ser aferido e nem afirmado por homem nenhum contra um outro homem. Esse é o tipo de lugar tão sagrado que ou Jesus diz isso a fariseus e saduceus, e ele não disse dizendo que eles haviam pecado contra o Espírito Santo. Ele disse advertindo-os para que não pecassem contra o Espírito Santo. Nem ele próprio os danou ali. Aquele não é um episódio de juízo final. É de advertência cabal. Só isto. Fora Deus. E por falar nisso, uma vez um irmão me disse, e eu fiquei sem saber responder, que a única pessoa que Jesus disse que seria filho do inferno seria Judas. Ele não falou de filho do inferno, ele falou de filho da perdição. A gente pode até falar sobre isso depois. Mas fora Deus, alguém diria que filho do inferno, filho da perdição é sinônimo. Não necessariamente. Então, o fora Deus, expresso em Jesus, que é quem perdoa pecados, que é quem pode dizer abre, está aberto, fechar e ninguém abrirá, nenhum outro homem recebeu esse poder, nem Pedro com aquelas chaves dele lá, de Mateus 16, dar-te as chaves do reino dos céus, que é outro texto que o cristianismo constantiniano pegou para fazer dele o papado centrado em Pedro. E aí a pedra de esquina passa a ser Pedro, passa a ser a igreja, passa a ser propriamente o cristianismo e a sua oficialidade. A partir dali. Aí a gente pergunta, mas escuta, será que não basta que esteja dito como está dito e para a gente admitir que de fato Jesus instituiu uma hierarquia com o poder de perdoar pecados ou de reter pecados? Sim, apesar dele ter dito que o próprio Pedro teria que aprender a perdoar 70 vezes 7, será que isso não seria apenas em relação à existencialidade de Pedro? É a pergunta que fazem, de que seria um mandamento para Pedro aplicar ele, indivíduo, em relação a outros indivíduos. Mas agora, em João 20, será que Jesus não estaria criando agora a categoria comunal, apostolar, exercendo aquela afirmação de pecado, ou retendo pecados comunitários para a disciplina, ou liberando e perdoando pessoas de pecados comunitários para a disciplina? É a pergunta que surge. Aí fica para mim outra vez uma contradição. Como é que Pedro perdoa pecados individualmente e não os pode perdoar comunalmente? E mais uma outra pergunta, desde quando disciplina no corpo de Cristo é uma ação de punição? Disciplina nunca é uma ação de punição, é uma ação de restauração, de cura. De modo que num ato de disciplina, se houvesse, quando houvesse, e se houver, ele precisa ser sempre um ato de cura e de restauração, de indicação de graça, e não de inferno, de misericórdia, porque disciplina decorre da raiz da palavra discípulo, de modo que disciplina
é o que se diz a um discípulo que ele tenha que fazer para continuar a ser discípulo. Disciplina é cura, é caminho, não é cela, não é porta fechada, é porta aberta, é horizonte indicado, é arrependimento afirmado. Isso é disciplina. É vereda de vida sendo mostrada. E é o condimento, às vezes, sendo proposto para que o indivíduo pratique aquilo com a consciência do humilde, dizendo, eu sei que pequei e aceito essa limitação como uma terapia circunstancial para eu crescer nesse entendimento. Mas até isto deve ser feito de maneira silente, não pública, não envergonhando ninguém, não chamando ninguém à frente. Nada daquilo que tem a ver, repreende na frente de todos, não tem nada ali, coisa a ver quando com Paulo disse aquilo ali, ele estava falando de um grupo muito especial de hereges, palradores, frívolos. Eram uns falantes descacetados, que chegavam pregando heresias loucas o tempo todo. E você vê o seguinte, a grande ação enérgica do Novo Testamento, especialmente de Paulo, de Pedro, de Judas e de Tiago, em relação a ações disciplinares ou de enfrentamento no Novo Testamento, não tem a ver com o indivíduo que caiu, que se arrebentou, que errou, que se equivocou na vida. Tem um caso exemplar que depois eu falo dele. 1 Coríntios 2. É porque, como disse Douglas, que na verdade todos nós somos filhos pródigos. É claro. Todos nós. Então, tem um caso exemplar, depois eu falo dele. Tá. Mas a ação enérgica que você vê em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, que você vê em perguntas retóricas de Paulo em Romanos, que tem a ver com partes de Gálatas, de Colossenses, que tem a ver com Judas, com 1 Pedro, com 2 Pedro, com epístolas de João, todas elas praticamente concentram-se no ensino pervertido do Evangelho. Ou seja, a grande disposição apostólica de sair para o pau, o único combate que eles consideravam bom combate em relação a publicamente enfrentar no meio da comunidade, eram aqueles acerca dos quais Paulo diz a Tito, é preciso fazê-los calar. São aqueles que ele diz a Timóteo, que entram sorrateiramente nas casas, que conquistam mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Ou é aquele indivíduo que sai corrompendo a comunidade, como uma Jezabel ou um Nicolaíta do Apocalipse, ou como um gnóstico surtado, que dizia, eu amo Jesus, mas o meu espírito está purificado pelo conhecimento secreto que eu tenho de Cristo, por isso meu corpo está liberado para a suruba, para o bordel, porque existe uma dicotomia radical entre matéria e espírito. Se o meu espírito está santificado, a minha carne está livre para o que quiser. 2 Pedro foi escrito baseado nisso, Judas também, em categorias dessa natureza. Esse é o pessoal que é enfrentado, ou aqueles que negam a ressurreição, era pilar e fundamento de todas as coisas, que negam que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, que não confessam a encarnação, ou seja, não confessam que Jesus Cristo veio em carne, que Deus estava encarnado em plenitude, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como Paulo diz aos Colossenses. Esses que queriam relativizar também a graça e colocar os indivíduos num híbrido de quase graça e muita lei, são os que são enfrentados. Não é o carinha que adulterou e errou ali, caiu, se arrebentou, se feriu. Nem é o outro que fez uma bobagem, que fez um negócio errado e se estrepou todo. Esse pessoal é para ser acolhido, tratado, como ele diz que no corpo tem que ser. Em 1 Coríntios 12, quando ele diz que os nossos órgãos
que são menos pudicos, os nossos pintos, sacos, genitálias, bundas, falando um português bem claro, para a gente não ficar com o cara pensando que é o sovaco. É disso que ele está falando. Aqueles órgãos que na gente são considerados menos honrosos, ele diz, esses aí a gente veste de especial honra. Quer dizer, não tem lugar mais bem tratado no meu corpo do que o meu pinto. Essa é uma lição que eu aprendi com o reverendo Benjamin Moraes e com o Guilhermino Cunha, meu amigo querido. Porque o Guilhermino entrava sempre no banheiro com o reverendo Benjamin Moraes, que é um jurista e pastor presbiteriano do passado, um homem eminente no Brasil. E o reverendo Benjamin, aquela cabecinha branquinha, ele entrava no banheiro, ele ia direto e lavava as mãos, mas muito bem lavada. Depois ele ia ali no mictório e tirava solenemente o seu pinto e fazia o seu xixi devidamente. Como todo homem faz solenemente. Solenemente, com todos os ritos posteriores, anteriores, no meio e posteriores, né? Que é um rito universal. É universal. Você vai à China, o cara está lá do mesmo jeito. Então, foi bem. Aí lá está ele. E o Guilhermino via o reverendo Benjamin fazendo aquilo sempre, né? Aí o Guilhermino me disse que um dia chegou e perguntou ao reverendo Benjamin, escuta, reverendo, por que quando o senhor entra aqui, o senhor gasta esse tempo todo fazendo essa asepsia na mão, para depois fazer xixi, depois que o senhor acaba, o senhor só passa uma aguinha assim rápida, seca e sai. Ele falou, meu filho, o lugar mais sujo do meu corpo é minha mão, e o mais limpo é meu pinto. Então você acha que eu venho da rua, eu vou pegar essa mão suja e tocar no lugar mais limpo que eu tenho que lavá-la muito bem. Aí eu falei, que noção bíblica e correta. E correta. Né? E é o que Paulo diz, esses que têm menor honra, a gente veste de muito mais respeito. É cueca, lava, você faz um pipizinho, você lava de novo, você cuida direitinho e está ali do melhor estado possível. Claro. E os crentes pinto, os crentes saco, os crentes genitália. O que é isso? O crente, tá, entendi. O crente que é o que está no momento vivendo aquela fase de menos pudor. O crente escroto, que é uma palavra científica, não é? Então alguém falou, é pintolúrgico, né? Pintolúrgico, pintolúrgico. Outro dia alguém me escreveu dizendo que o meu site é pornográfico, porque eu falo algumas coisas. Não. Ezequiel também, Jeremias, Isaías e todo mundo. Eu estou em boa companhia. Então, olha só. Esses membros que têm menor honra, a gente veste de muito mais respeito, a gente cobre. A gente não admite que alguém nos flagre com o pinto de fora. Nossa, é. Não é verdade? Claro. É que alguém abre a porta e você está ali, com a calça nas canelas. Agora, na igreja, o cara leva o sujeito para o púlpito com a calça na canela e dizem, olhem o pinto dele, olhem a pepeca dela. Basicamente é isso. É tão perverso, é tão nojentamente perverso, eles não jogam pedras mais como em João 8. Não jogam, eles fazem pior. Eles envenenam a alma, antes apedrejassem. De todo mundo contra eles. Tudo, e da mulher, dos filhos, joga todo mundo ali, é uma nojeira. Acabam as famílias em nome dessa moral. Às vezes o marido quer perdoar a mulher que fez a bobagem, mas não pode mais. Porque senão ele vai virar corno manso no meio de não sei quantos crentes. Se fosse tudo tratado ali na quietude, ficava entre 3, 4, 5, no máximo. Os implicados a família e você. Os implicados em um. E trata aquilo ali como a vida inteira eu tenho feito e ninguém fica nem sabendo. E o cara se cura assim direito e ninguém fica nem sabendo. E ele segue a vida dele sem ser um cínico, curado e grato. Porque tratou com muito mais honra do que os outros que não fazem isso. Porque naquele momento ele está naquele estado pintal,
Naquele momento ele está naquele estado de genitália, naquele estado anal, seja qual for a impudicícia que o esteja caracterizando moralmente aos olhos da comunidade, é hora de cobrir muito melhor. E uma comunidade pintofóbica, né? Claro, totalmente doida, surtada, né? Em relação a isso. O cara pode destratar pai e mãe a vida inteira, ele é presbítero, pastor, apóstolo, pode ser o que for, desonrando pai e mãe, dando falso testemunho, até o testemunho que ele atribui a Jesus curando, tudo inventado, tudo história fajuta, tudo... Diminuindo o outro, falando mal, mentem, testemunhos mentidos. Aí, falso testemunho contra o outro, que é a tal da fofoca, mas tudo isso faz parte. Agora, se envolver o pinto, meu amigo, a gente prefere mandar a América para a guerra no Afeganistão, mandar a América invadir o Iraque, matar o Bin Laden, milhares de jovens americanos morrerem na empreitada só porque temos que eleger Bush para proteger o pinto dos evangélicos, porque se o outro for eleito pode passar outra lei. Então vamos fazer uma guerra, mas salve-se o pinto. É o tamanho da loucura, da maluquice que nos cerca. Então, voltando ao corpo e ao perdão, que é o tema. Eu não acredito que em João, no capítulo 20, se esteja dizendo nada além do que o próprio João está dizendo na primeira epístola de João, no capítulo 5. E eu pediria a todos que queiram ler, para que leiam comigo na primeira epístola de João, no capítulo 5, que diz algo sobre oração, sobre a nossa confiança que temos para com Ele, verso 14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos o que lhe temos pedido, os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado para a morte, se alguém vir a seu irmão, e cometer com ele, não, vir a seu irmão cometer pecado para a morte. Então sou eu que vi o meu irmão cometendo um pecado que, se instalar nele, vai gerar morte nele. Morte. Morte eterna. Inferno é morte. Morte eterna. Se vir o seu irmão cometer um pecado para a morte... Não, desculpa. Se alguém vir a seu irmão, o pecado para a morte vem logo adiante. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, o cara que está pecando aí, e o meu irmão querido está pecando, olha o que você tem que fazer. Veja se ele recomenda reunir o conselho, um monte de gente, uma reunião de oração. Não, ele viu. Ele não tem que contar para ninguém. Viu o seu irmão pecar, não para a morte. E olha como é radical o que se diz aqui, a confiança no amor de Deus acerca dos pedidos que lhe fazemos. Se pedirmos segundo a sua vontade, temos certeza de obtermos aquilo que lhe temos pedido. Aí ele ilustra, olha a ilustração. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, não diz nem falará com seu irmão, dará um cascudo, um cacete. Não. Pedirá a Deus. Falará com Deus sobre o irmão. E Deus lhe dará vida. Olha que coisa linda. O ministério de mediação e de intercessão de um discípulo não é para dizer se o cara está perdoado ou não está perdoado. É a liberdade de pedir ao Pai que o perdoe sempre. E de crer que o
pai ouviu a sua oração pedindo perdão pelo irmão que ele viu pecar. Que não era para morte. Esse é o grande poder de ligar. Nem vai falar com ele, né? É, de ligar. É para isto. Não é para decidir, não sei não, vamos reunir aí, a gente vê se a gente liga ou não liga, vai depender. Não, não é nem para comunicar ninguém, só tem esse poder quem ama. Quem não ama não tem esse poder. Pode ser uma multidão de presbíteros. Quem não está andando na luz e na vontade de Deus não tem esse poder. Só tem esse poder quem está andando na luz, no amor de Deus, porque essa é uma oração feita segundo a sua vontade, e a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, ele sopra o Espírito Santo sobre mim e me diz, completando o que está dito em João 20, dito agora aqui por João, que foi o autor daquele texto lá, deixa ele completar aqui. João dizendo, olha, se você vir o seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, porque para a morte está para além da tua alçada, é uma questão dele com Deus. Então nem tente pedir por aquilo que está para além da sua alçada, mas o que é corriqueiro da existência humana, e você vir, peça ao Pai, e o Pai dará vida ao seu irmão. Olha, eu vou fazer essa pergunta, eu não tudo. preciso disso, mas eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que muita gente estará fazendo essa pergunta. Exemplifique um pecado que não é para a morte. Deixa eu chegar lá, eu não consegui terminar nenhum versículo. Que bom, você vai chegar lá. Não, tá, claro, eu nunca dou ponto sem nó, tá normalmente. Vamos embora. Então, eu já sei disso, mas... Então, pedirá e Deus lhe dará vida. Significando dizer que o grande poder que esse receber do Espírito Santo confere não só a Pedro, Tiago e João, porque conferiu a eles a responsabilidade de perdoar todo dia, tantas vezes quantas sejam necessárias. E concedeu a eles o poder de, em perdoando e olhando em amor, pedir ao Pai, segundo a vontade do Pai, que perdoe aquele irmão, e aqui está dito que o Senhor perdoará. Pelo meu pedido, É. a outra pessoa. É tão doido assim. Como... Mas só serve para isso, meu irmão. Não serve para dizer, Pai, não perdoa, não. Ou eu decido que não está perdoado. É para perdoar. Como Jó que fazia sacrifício pelos filhos. Olha que interessante. Continua, é igual dar um copo d'água a um profeta e receber o galardão de quem recebeu Jesus em casa. Toma um copo d'água, irmão. É só se você trocar comigo. Não, Então, poxa. Troca comigo. Eu te dou Aí um copo d'água, eu viu? recebo o teu galardão. Então, um brinde. Amém, meu irmão. Ao teu galardão, que é melhor que o meu. Porque para Deus é tudo a mesma coisa, não é, cara? Então, olha só. Se vir, Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Não precisa nem dizer para ele. Não precisa ficar dando uma de espiritual, que de fato é capirotice piedosa, essa espiritualidadezinha safada. Que diz assim, meu irmão, sei que tu está pecando, mas eu tô na brecha por você todo dia. O Senhor vai ter misericórdia de você, meu irmão. E bate que o ombro do bicho vai caindo e tá ali. Essa é a piedadezinha satânica. Essa aqui não. Se o irmão não vem e fala, e se o que ele está fazendo não está destruindo ninguém em volta, ele está pecando contra ele mesmo. Eu peço ao Pai, e o Pai lhe dará a vida, ainda que eu não veja o resultado imediato, mas eu já creio. Eu estou pedindo segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ninguém pereça. Você já fez muito isso, cara? Aí eu faço o dia inteiro. Faço o tempo todo. É só o que eu faço. O tempo todo. Não é já fiz. Eu não sei viver sem fazer isso. E não é só por filhos e parentes, é por todo mundo. O Senhor não imputa. E ao aproximar tal irmão, então, que você soube que ele pecou não para a morte, essas coisas humanas, e ele chega perto de você, você não nem deixa ele saber que você soube, né? Não, a mão direita não tem que saber o que a esquerda fez. Por que o meu irmão tem que saber que eu estou na brecha? Hipocrisia começa assim, quando a mão direita começa a dizer para a esquerda o quanto ela deu de oferta.
e a oferta que deu. Se eu quiser me manter minimamente saudável, se eu vir, eu tenho que pedir por ele. Eu falarei com ele se ele se confessar a mim. Eu sabia. Eu vi. Não, eu posso percebi. Até nem necessariamente dizer que eu sabia. Na maioria das vezes eu não digo nada. Mas eu sei disso porque nas minhas encrencas pela vida, eu já cheguei perto de você. Puxa, meu irmão, estou meio encrencado com uma coisa assim, eu sabia. Como é que você sabia, Tony? Eu vi, eu percebi. Você não me falou nada. Precisava, não. Né, Caio? Então, meu mano, há pecados para a morte, diz ele. E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Toda injustiça, iniquidade, é pecado. Iniquidade é tudo que não é equal, não é equânime, não é justo, não é verdadeiro, é pecado. É toda inverdade, toda injustiça, é todo desamor, tudo isso é pecado. E há pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Ora, aqui em João, o que é pecado para a morte aqui em João? Aqui em João, ele fala do assassino. E que o assassino, o homicida existencial, que mantém o coração animado pela pulsão do ódio, não tem a vida eterna em si mesmo. Esse é o pecado para a morte. É fazer do ódio o pavimento da sua existência, o alimento da sua vida, o alvo do seu caminho e o seu direito de ser. Quem está nesse estado está pecando para a morte. E quem cronifica esse estado homicida, seja o homicida que cronifica o estado físico de tirar a morte de pessoas, seja o homicida subjetivo, de acordo com Mateus 5, que é aquele que mata o irmão com palavras, ou mata o irmão com indiferença, ou mata o irmão com os fogos do ódio. Pastores homicidas. Tanto faz, também. Não, eu estou dizendo isso porque o que você está dizendo está dentro do seio daquilo que a gente chama de igreja. Está ali, instalado. Então aqui em João está dito explícita e claramente que aquele que odeia o seu irmão não tem a vida eterna em si mesmo. Então eu não posso abençoar o ódio e nem posso ficar pedindo misericórdia de salvação para o ser que deliberadamente decidiu existir para sair destruindo os outros. Nesse caso, eu não sei qual é a vontade de Deus, eu sinceramente oro pelos outros. Eu não sei. Existem homens diabo, eu já conheci vários. Tem gente que só pensa que foi Hitler ultimamente, está lotado de homem diabo por aí. Fazendo diabos, produzindo diabos e maldades, destruindo vidas humanas. Eu não sei o que Deus tem reservado a eles, mas por esses... Muitos fazendo isso em nome de Deus, né? Eu não rogo no sentido de ter aquela confiança de que eu oraria crendo que eles estão perdoados. Como eu tenho convicção profunda acerca da oração corriqueira feita em favor de muita gente, que ou por ignorância, ou por fraqueza, ou por limitação de consciência, ou por contingência, ou por qualquer outra coisa, não está ainda andando num bom caminho, mas eu creio de todo o coração, com base nesse espírito do amor de Deus e da vontade de Deus que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que
apesar do indivíduo ainda não ter tido as suas fichas caídas, ele é um filho pródigo que já saiu de casa perdoado. Já saiu. O processo que ele vai fazer tem a ver com ele, não tem a ver com o pai. O pai não teve que perdoá-lo. Não houve ofensa despediu mesmo. perdoado. Interessante, não houve nenhuma ofensa ali no caso do filho pródigo. O pai já o despediu perdoado. A grande ofensa não foi o filho ter ido. A grande ofensa foi ter pedido a herança, porque naqueles dias, quando um filho dizia, pai, reparte logo a herança, ele estava dizendo, poxa, você não morre não, rapaz. Estou doido que você morra para ter o que é meu e você fica prolongando a sua vida com longevidade. A grande ofensa foi ter desejado a morte do pai. E ainda assim o pai repartiu os haveres e despediu o filho perdoado. Assim é o amor do pai. Assim é o amor de Deus. Então João 20 está preconizando, advogando esse tipo de intercessão, que não tem nada a ver com poder eclesiástico, que não tem a ver com a reunião de um grupo para decidir o que faremos com ele. Se não perdoar, não será perdoado. Tem. Agora, se lá diz, se retiverdes, serão retidos. Aí é que vem aquele outro lado. Bom, a pergunta é, quem pode reter pecados do outro e não pecar mais do que o outro acerca de quem se reteve os pecados, de acordo com Jesus? Outra pergunta. Esse reter pecados é um princípio do Evangelho tão clara, simples e amplamente expresso quanto é o princípio do Evangelho acerca de perdoar sempre e de amar o inimigo? É claro que não. Perdoar sempre e amar o inimigo é esmagador como o sol. Essa nesga de alguma coisa aparece nem como Vênus. É uma fagulha que eu preciso entendê-la à luz do Espírito, do Evangelho. Então, reter pecados, a pergunta é, quando no Evangelho a gente viu Jesus dizendo para alguém reter pecados ou para não perdoar? Em momento nenhum. A gente tem um exemplo, que é Paulo, em 1 Coríntios 1 Coríntios 5. Quando ele diz, porque irmãos, eu ouço dizer que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, que haja quem ouse possuir a mulher do próprio pai. E aí ele vem descrevendo aquela sequência e termina dizendo que ele havia determinado, embora ausente, que ele, juntamente com aquele grupo de irmãos ali, se reunissem vós e o meu espírito. E entreguemos este irmão para que ele, a Satanás, para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então até ali, naquela coisa que é de uma brutalidade sem precedentes. Não combina com Paulo. Não combina com nada. Que é de uma brutalidade sem precedentes, ainda assim é uma brutalidade salvadora. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E logo a seguir Paulo introduz o tema do salvo como que pelo fogo. É aquele cara que vai se queimando todinho no processo, mas é depurado pelo fogo da disciplina do amor de Deus na existência. Então, o alvo até daquela barbaridade, daquele espontaneísmo irado de Paulo, ainda indicava redenção e não perdição, graça e não juízo, eternidade, não morte, até naquele caso. Ele reconsidera isso, inclusive, depois, no entanto, ele não fica satisfeito. Quando a gente lê em 2 Coríntios, aí sim no capítulo 2, você vê Paulo fazendo um conserto, dizendo, olha, foi exagerado. Desculpem qualquer coisa. Paulo também erra, né, Caio? Eu mesmo já perdoei aquele irmão.
e peço que todos vocês o perdoem, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza, para que não se instale nele a tristeza para a morte, a tristeza que vai gerar juízo e angústia de morte, mas se instale nele apenas a tristeza da vida, que produz arrependimento para a graça. Então, ele faz o seu próprio remendo, a intensidade de algo que, por mais grotesco que seja no seu anúncio inicial, ainda assim indicava o caminho de graça e de restauração. Mas mesmo assim, ele vem em 2 Coríntios e repara, dizendo mais o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Porque ele viu o lugar de perigo que ele se colocou. Aquela história de entregar o cara a Satanás para a destruição da carne coloca você num limiar muito perigoso. E Paulo reconhece isso em seguida e diz: olha, esse é um caminho para a gente não andar perto dele, essa não é uma linha para a gente. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não lhe ignoramos os desígnios. Entre esses desígnios está não perdoar. Entre esses desígnios está a soberba de achar que eu posso perdoar alguém, ou que eu posso não perdoar alguém, que eu posso liberar pecados e reter pecados. E quando isso entra no coração do indivíduo, o que surge é a igreja que está aí. Seja católica, seja evangélica, fazendo mediações, disciplinas, quem pode, quem não pode, quem ceia, quem não ceia, quem não vai. Vai fazer enterro de suicídio e diz: é uma pena, eu estou aqui só pelos vivos, mas como ele se suicidou já está no inferno. Vou enterrar de cabeça para baixo. Ou então diz: ai, que pena, eu estou aqui, minha irmã querida, sentindo muita dor. Sinto muito porque seu filho de 16 anos morreu nesse acidente de moto e ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Infelizmente não tem nenhuma palavra de esperança a lhe dar. Os caras têm essa coragem de praticar essa perversidade. Quanto mais praticam, mais dependente o povo fica e mais arrogantes eles se tornam, ao ponto de que no passado, nos dias de Lutero, a Igreja Católica vendia indulgências de salvação e perdão. Nos dias de hoje, a Igreja Evangélica vende a mesma coisa. Ela outras palavras. Não vende de perdão porque não precisa, ela não está interessada em perdão, nem nada disso. É um tema vencido. Ela vende a bênção, é unção, é graça por grana. Ela vende todos esses aparatos de poder, essas mandinhas de supostamente vida próspera, né? Então eu teria muito mais ainda a falar sobre isso, mas eu creio que, mesmo do modo simples como eu expus, deve ter ficado razoavelmente claro para alguém. Nosso tempo já esgotou. Literalmente, não sei se tem perguntas. Eu só queria... Tem muitas perguntas aqui. Você quer ouvir algumas ou deixa para segunda? Quero ouvir algumas se a gente não passar de 5 minutos. Então vamos lá. Eu vou começar com a... Vou começar aqui com a nossa... Eu quero fazer isso aqui primeiro. Fala alto, senão o teu microfone eu quero fazer uma primeira aqui, que eu me perdi aqui, mas eu vou falar. Porque assim como a morte veio por um só homem, como explicar a morte dos dinossauros, se a morte veio por Adão e os dinossauros vieram antes? Mas a morte da qual o Gênesis está falando não é essa morte do corpo morrer. A morte do Gênesis, morte sempre existiu, os seres biológicos morrem. A pessoa fica pensando que Adão ia ficar aqui. Se não tivesse havido pecado, esses milhares de anos, estava todo mundo aí, já pensou a loucura que ia ser esse planeta? Aí sim, ia começar o mundo dos dinossauros. Adão, Metusalém. O texto hebraico não diz: se comeres morrerás. O texto hebraico diz: porque no dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. Então estava falando de outra morte mais profunda. Era que só presente contínuo. Que instalou na mente humana a interpretação da cessação da morte
da vida física como morrer. Porque antes disso essa noção filosófica, psicológica, espiritual não estava presente na interpretação humana. Pecado humano é que faz da morte morte, faz do morrer físico morte. E é a cruz de Cristo que faz até da morte física uma porta para a vida. Você veja a relatividade de ambas as coisas. Agora Paulo fala da morte, dizendo a morte é vossa, assim como a vida, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então a pergunta é, ele estava falando, o Gênesis estava falando da morte física? Ou estava falando daquela morte que em Cristo já acabou? Embora eu vá morrer ainda no corpo, mas já não morra mais, porque agora a morte é minha em Jesus. Mas o site tem um texto longo sobre isso, é só chegar lá e ler, tem muita coisa aí sobre morte, escreve lá, morte, em busca, e tem muitos textos sobre esse mesmo tema. Há uma pergunta, Caio, como você vê o movimento da Igreja Mundial? Eu não vejo, né? A verdadeira igreja está tão apequenada, está tão escondida, está tão diminuída que não está dando para enxergar muito. O movimento da igreja que aparece é o que não é igreja, é o cristianismo. E esse está em estado de falência. Falência. Aqui e ali a gente vê gente, eu não estou falando do povo, está cheio de gente de Deus dentro do cristianismo, gente que ama Jesus. Eu estou falando da representação histórica desse fenômeno, que se faz representar por uma elite, chamada de clero, no meio evangélico, e de liderança no meio protestante, o evangélico, o neopentecostal. Mas é a mesma coisa, só mudam os nomes. Do lado de cá é até mais poderoso, porque quanto menos hierarquia humana tiver para baixo, quanto mais o líder disser que ele ouve só a Deus, aí mais seita e maluquice tem para baixo. Mas é assim que funciona. Então, a pergunta era? Eu apaguei. A pergunta era... Não, eu desapago aqui agora. Eu pensei lá, não fiz uma viagem longa e esqueci. Como você vê o movimento de hoje? Então, essa representação histórica desse fenômeno está em crise em todos os países da Terra, praticamente. Inclusive aqui no Brasil. O pessoal está pensando que o negócio está poderoso só porque está cheio de programa na TV, nisso, naquilo, aquilo. A crise já chegou. Eles estão pegando ainda os desesperados e angustiados e desinformados e aflitos, que são os mesmos que iriam para a macumba, para o candomblé, para a umbanda, para qualquer outra coisa, vão também para a igreja evangélica. É a mesma oferta, só é mais agressiva, mais bem elaborada, mais bem difundida, com muito mais dinheiro e com esquemas infinitamente mais sofisticados de arrancamento de dinheiro do bolso do povo do que a macumba jamais conseguiu desenvolver, nem o candomblé, nem nenhum outro grupo ou seita. Nem o judaísmo conseguiu fazer um negócio tão legal assim, de toma dinheiro deles. Então, a crise já está instalada aí. Você percebe o fato pela falta de respeito total que qualquer pastor evangélico tenha em qualquer ambiente minimamente emancipado de consciência no Brasil. O desrespeito que o cara tem é total. Ele pode até não sofrer mala educação, mas ele olhado e interpretado, o conto já não é do vigário. Os evangélicos conseguiram fazer o conto virar do pastor. O conto do vigário virou a história da carochinha. O conto do pastor é a mentira pesada. Os padres parece que ficaram inocentes. Tiraram, perto do que puros. Eu vejo eles pregando aí na Rede Vida, Nova Canção, não sei o quê. Falam muita besteira, mas ainda falam com uma pureza aquelas besteiras.
Aí eu vejo as serpentes. A esperteza danada, é só serpente. Digo, ai meu Deus, onde chegamos? Bom, meu amigo, vamos parar por aqui, hoje é sexta-feira, segunda a gente recomeça. Eu estou anotando algumas coisas aqui que eu estou deixando para segunda e parece que os irmãos estão bem mais tranquilos. Amém. Eles estão vendo que eu anoto realmente, guardo na hora certa. A gente cresce, faz, né? Graças a Deus a gente cresce, tem que crescer. Já pensou se fosse um chat de nanicos eternos, de gente com uma vocação enorme para inanição? Ou então se fosse a fantástica, ou sei lá o que, vida de Benjamin Button. Você já viu esse filme? Complicado. Brad Pitt? Complexo o filme. Legal, maravilhoso. O cara nasce um idoso e morre bebezinho. Aí você vê um rapaz novo com a cabeça de um velho, interessante. E um velho com a cabeça de uma criancinha. Então a gente não está aqui para fazer a viagem de Benjamin Button, né? Tem alguns que começaram velhos, se convertem na igreja evangélica, o cara fica velho na hora. Eu sei porque eu fiquei velho. Eu com 19, 20 anos eu estava com 90 de idade, de velhice, de exigência comigo mesmo, de um monte de coisa. Hoje eu estou com 55 e dei assim uma renovada. E espero até o fim da vida estar como uma verdadeira criança. Uma verdadeira criança. Mas sem imbecilização. Uma coisa é uma coisa. Criança na malícia. E sábio e adulto no discernimento, como Paulo recomenda em 2 aos Coríntios, no capítulo 13. Né? Então, gente boa de Deus, obrigado. Obrigado, Kenneth, jovem, Tiago, amigo Edivaldo. Beijo para todo mundo. E Elmo e Chico, mudem o horário do programa no site da VMV TV para as 15 horas, porque ainda está 15h30. Divulguem, convidem amigos, especialmente pessoas que vocês acham que vão aproveitar. Gente que diz assim, eu não gosto do Caio, eu não estou interessado nisso, não sei o que, não convide não, porque a gente não está afim disso. Deus tem os meios de atingir quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, através de quem Ele queira. Então não force a barra. Mas se você tem amigos que estão com sede do Evangelho, querendo crescer na palavra, querendo tirar dúvidas, querendo simplificar o entendimento, convide-os para vir. E todos são mais do que bem-vindos. Porque o meu negócio aqui não é ter 1 milhão de pessoas. É ter apenas a quantidade de pessoas que queiram levar Deus a sério e chamar o Evangelho assim para o tutano da vida, para as entranhas do ser. Muita gente mandando beijo para a gente. Beijo, e olha, um bom fim de semana a todos, um beijão para todo mundo. Queria só dizer que hoje de manhã eu recebi uma carta do Silas, da Filadélfia, e se explicando. Ele não conseguiu se explicar, mas eu disse a ele como que ele jamais se explicaria daquele jeito e o que ele não estava entendendo até agora. E eu senti que ele estava muito preocupado e triste, e ele recebeu de mim a garantia total de que ele já estava. Eu disse a ele, olha, o programa terminou, você já estava perdoado, meu irmão. Na hora eu fiquei zangado, ele falou assim, eu fiquei preocupado de ter ele entristecido. Eu digo, não, você me zangou. Eu fiquei bravo. Zanguei mesmo. Zanguei. Se ele estivesse na minha frente, ele ia levar um pito. Mas daqueles que eu dou em qualquer filho. E jamais deixarei de dar. Enquanto eu for pai. Enquanto eu for homem. E não me recolho das minhas responsabilidades, na verdade. E falei, você levaria, mas não é o caso. Já terminou perdoado. Eu, graças a Deus, tenho uma história existencial para contar de que o sol nunca se pôs sob nenhuma zanga minha. Eu nunca fui dormir zangado nesta vida. Que bom. Nunca, não tem essa história para dizer eu fui dormir. Eu já sofri de dorofobia, porque eu já dormi zangado na minha vida. É horrível dormir zangado. E aí você dá lugar ao diabo. É horrível. Durma com zanga, ira, ódio, amargura no coração, e você vai estar tecendo um ninho para o diabo no seu inconsciente. Essa era a última palavra que eu teria a dizer hoje. Um beijo. E tchau, tchau. Vai, vai.